Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Aquele podcast especial que reúne histórias inspiradoras de pessoas que foram muito além nas suas carreiras, nas suas vidas pessoais, na sua trajetória, para inspirar você que está aí escutando, assistindo e também perceber que você também pode mais. E hoje eu estou muito feliz de receber uma pessoa que é muitíssimo importante, não só para a área de marketing e comunicação, que é a Larissa Lopes. Ela é gerente de marketing e eventos, né, da Rádio Alvorada FM. Ela Exato. tem uma longa trajetória na área de marketing, mas acima de tudo, ela é minha sobrinha. Então, assim, hoje é muito especial essa entrevista, Lala. Que Seja bom para mim bem-vinda. também. Que bom estar aqui. Estou muito feliz para contar um pouquinho a sua história, que eu conheço, mas eu acho que o público precisa conhecer. Você está acostumada a promover grandes nomes da música, né? Sempre é aquela pessoa que está nos bastidores, e eu acho que as pessoas precisam conhecer a pessoa que faz tudo isso, o talento, a joia que você é, e eu estou muito feliz de dar esse espaço aqui para você poder falar. Eu primeiro queria começar com uma curiosidade que acho que ninguém entende. Você tem um sotaque super mineiro. Uhum. Mas você é de Recife, como é que explica isso? Como é que você. E você, inclusive, ama dizer que é de lá, né? Então, conta isso pra nós. Exatamente. Exatamente, Jana. Que prazer estar aqui. Que bom que a gente está em casa e espero que as pessoas também sintam, né? Que nós estamos aqui bem à vontade. Isso mesmo. Nasci em Recife, olha que bênção, né? Meus pais tiveram o privilégio de escolher a cidade mais linda do Olha Brasil. As lá, lá. pessoas vão me desculpar, mas a gente tem que ser franco. Cadê as Recife é leitoras, muito as lindo, ouvintes de Recife, gente. gente? Dá um salve aí. Mas só conheci Recife há 13 anos atrás. Mas sou de Recife, nascimento. E mineira de muito, muito, muito tempo, porque eu saí de lá com 6 meses. Então eu sou mineira de coração, De de coração. fato, E é de verdade. sotaque, né? E de E de sotaque, sotaque. exatamente. Olá lá. Então, você, como Belo Horizontina, a gente estava conversando até nos bastidores, uma curiosidade que eu nem sabia, né? Que você chegou a pensar na carreira de psicologia, mas acabou indo para RP. Como é que foi isso? Por que que você pensou em RP? Exatamente. Relações públicas, né? Para quem não sabe. Primeiro, eu já sabia que a área de exatas não fazia parte do meu portfólio. Não tinha nada a ver comigo. Isso é da E eu família, né? achei Isso acho que, que você veio da eu família. acho que tem um pouquinho de sangue de comunicação por aí, não é? Então, eu achei que a psicologia, como ela é uma área que media tanto as relações humanas, né? E ela tem um pouquinho da biologia, por estudar a alma, por estudar o ser humano, eu achei interessante. Fiz um vestibular para testar no segundo ano científico, até fui aprovada, mas no terceiro ano eu já entendi que a comunicação, lá desde a época do vovô, o sangue puxou bem alto e eu escolhi relações públicas. Por que relações públicas e não jornalismo? Isso, Por por quê? exemplo, poucos exemplos de jornalistas na Pouco, na família família, tem pouco poucos. jornalista. E eu lembro que os meus tios diziam: jornalismo não. Mas tive a oportunidade, né, Aham. de estar em algumas emissoras, avaliando também o trabalho, vendo, cresci vendo os meus tios gravando o MGTV lá em Valadares, na TV Leste. Tive a oportunidade de conhecer esses bastidores, mas eu senti que relações públicas era minha praia, por focar em relacionamento. Eu Hum, sou uma pessoa que preza por relacionamento, eu sou muito relacional. é verdade. Essa facilidade da comunicação, da oratória, que também é de família, mas Uhum. eu sentia que a minha veia era mais para relacionamento. Por isso eu optei por relações públicas, fui muito feliz no curso e já fiz o provisionamento para o jornalismo, porque Uhum. assim que eu iniciei minha carreira profissional, eu prestava serviço escrevendo coluna para um veículo de comunicação, para um jornal impresso. Ah, que E eu legal. precisava do registro. Então, eu Hum, fiz o provisionamento, já que a maior parte das cadeiras já estavam cumpridas com o sim. RP, Aliás, a grade é muito muito parecida, né? parecida. Então, eu realmente tenho registro de jornalista, posso assinar textos. Ah, bom saber disso. Então temos mais uma Exatamente. jornalista na família, sim, senhora. Exato. E na sequência, eu fiz a pós-graduação em gestão estratégica de marketing, Uhum. que foi quando eu caí na área mercadológica, na área de produtos e serviços, que me apaixonei e onde estou até hoje. E foi onde você teve assim, deslanchou a sua carreira, né? Você começou dar uma ênfase atuando na área de marketing de empresas de veículos, né? De concessionárias. Exato. Eu comecei a trajetória até num veículo de comunicação, foi Uhum.
uma passagem de 2 anos e meio, mas eu já tinha feito um estágio antes em veículo automóveis. E depois eu fui para veículo de comunicação e depois veio uma oportunidade numa grande rede de automóveis aqui de Belo Horizonte. E lá eu respondi por 15 concessionárias ao final da trajetória, que E você foram estava bem quase novinha 10 nessa anos. época, né? Quantos Bem anos você tinha? O nova. quê? Uns 20 Eu e poucos? entrei lá com 24 para 25 anos. Você sentia, assim, alguma dificuldade por ser, assim, mulher, bonita, jovem? Tinha alguma resistência ou você não notou isso? Não, o escopo da concessionária na época era, o volume de homens era mais alto. Uhum. Com o passar do tempo, isso foi mesclando. As mulheres começaram a estar mais presentes no showroom de vendas, né? E até no pós-vendas, né? Eu tenho uma grande amiga, por exemplo, que gerenciou, supervisionou totalmente a área de oficina, que é uma área que a gente pensa Bem que masculina, né? só vão ter homens, exatamente. Ah, então, essa área também acabou trazendo muitas mulheres, né? Então, se reformulou com o tempo. Exato. Então, você não sentiu dificuldade pelo fato de ser mulher, jovem, não tinha Não, o varejo foi a maior escola da minha vida profissional. No varejo eu aprendi muito, mas muito mesmo, porque tudo é para anteontem, não é para ontem. E o volume de uma demanda de uma revenda é muito alto. Só que eu não assumi uma revenda. Em princípio, eu fui contratada para assumir uma revenda principal com uma loja de seminovos. E com 4, 5 anos, a coisa já era outra. Eu já estava com 15 concessionárias, sendo que tinham concessionárias que nem eram em Belo Horizonte. Então, ainda tinha que administrar a agenda de viagem. O preparo de uma Nossa! viagem, enfim, né? E eu lembro, porque eu já morava em Belo Horizonte, de ver você indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Hoje Larissa está em tal lugar, hoje Larissa está em tal bairro, porque pra quem não conhece Belo Horizonte, é uma metrópole, então muito grande, né, com uma dimensão muito grande para você cortar a cidade, né? É um tempo Exatamente. grande. E como é que foi para você assim, essa, porque também foi uma carga pesada de trabalho, né? Assim, muito trabalho, tão Exatamente. nova. Isso trouxe algum impacto para você? Como é que você lidou com isso? A minha vida pessoal, eu tive que abandonar um pouco. O lazer já ficou mais restrito. Mas eu acho que uma coisa é muito importante, a gente tem que sempre saber qual é o nosso propósito. E eu Uhum. sempre amei o que eu fiz. Então, eu sempre trabalhei com muito afinco, sem hora para terminar. Quando a gente está liberando uma papelaria, uma folheteria de algum veículo específico, você não sabe que horas que você vai acabar. Nisso eu entrei num universo de cilindros, velocidade, força centrípeta, coisas que eu imaginei que eu nunca mais ia ver. Você pensou, fiquei longe da física? Não, não ficou, não. E as demandas do varejo, quando eu iniciei, era outro mercado, outro cenário. Quando eu Uhum. entrei, não tem nenhum problema a gente citar marcas Pode aqui. falar. Quando eu entrei na Honda, por exemplo, eles tinham uma situação que tinha fila de espera para um determinado modelo. Então, é um marketing completamente diferente. Como que você vai trabalhar algo que você nem tem para entregar? Não dá Como pra. você vai oferecer um bônus? Já tem fila de Qual é o tipo de espera? campanha? Só que isso em 2 anos já foi resolvida essa fila, porque a Honda trouxe, né, a montadora para Sumaré e aí foi aliviando esse gargalo. Uhum. E começaram então as ações de varejo, as famosas taxas 0,99 até a gente cair na Nossa, taxa zero. é Até mesmo. então, o feirão era uma novidade. Vai ter feirão de automóvel mês que vem. Vou aguardar para trocar meu carro. Uhum. Então a gente preparava campanhas com filmes belíssimos. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas noites gravando vídeos ali com atores e tudo E criando aquela mais expectativa para criar para aquele esse desejo, dia né? De. com um volume de mídia alto, com ações de ativação, né, nas ruas alto também, para a gente gerar aquela demanda, aquele movimento, uau, 300 carros esse final de semana. E com isso o grupo também foi crescendo, outras marcas foram sendo acrescentadas a essa família. E virou um grupo Um de grupo robusto, que robusto é o de. BDG, o Brasil Uhum. Dealer Group, que atende as concessionárias Auto Japan Honda, Euroville BMW e Mini Cooper. Veio a Ducati Motos, a Euroville Motos, e a gente vai aprendendo a fazer passeios de motocicleta, a promover passeios, alguns com família, outros mais com a velocidade, depende do modelo, depende dos cilindros de cada um dos produtos, e a gente vai aprendendo
aprendendo. E muito relacionamento, muitos eventos para apresentar aquele carro para alguma prestação de serviço. Uhum. Então, foi muito aprendizado. E dessa época das concessionárias, que foram quase 10 anos, foram 9 anos e meio, primeiro o aprendizado do varejo, segundo o aprendizado do corpo. Teve uma hora que eu tive que parar. Seu corpo pediu socorro. E o corpo pediu socorro depois que eu sofri o acidente, que eu sofri um acidente indo trabalhar. Inclusive numa avenida bem conhecida, né, aqui, que é a Raja, né? Foi na Raja? Foi Tava na rua lateral, na na virada, verdade. né? Na virada, para quem mora em Belo Horizonte, subindo a Barão, vira à esquerda. Hoje tem um supermercado à direita, mas vira ali à esquerda. Dá uma paradinha ali hoje, mas sobe não... mas ali numa rua de perto- morro. É, uma subida perto ali de um lugar movimentado, né? Ô, Lala, naquele dia foi um susto, né? Porque era um lugar difícil de imaginar e você teve um capotamento, né? Tive um capotamento num carro zero. Um carro carro que tinha zero. pouquíssimos meses que eu tinha adquirido. Um sonho, inclusive, Não há nenhum né? problema da gente ter sonho, não há É. nenhum problema da gente poder realizar o sonho. E ali eu adquiri aquele carro, mas no momento que eu adquiri esse carro, eu já estava numa carga de trabalho absurda. Eu chegava na concessionária antes das 7 horas da manhã, chegava em torno de 6h30, 6h40, saía em torno de 19, 19h30, não tinha horário. Não tinha horário para almoçar, entre uma loja e outra é possível e permitido fazer um lanche, parar em algum drive-thru. E eu vim de uma história de... Eu fazia muito exercício físico, sempre fiz muito exercício Fez físico. balé muitos Fui bailarina anos, do né? Palácio das Artes do Cristina Helena. Logo que eu saí do balé, o corpo precisava continuar e nas concessionárias eu não tinha tempo. Não é nenhuma reclamação. Sim. Apenas naquele momento eu não conseguia encaixar atividade física. Tentei academia algumas vezes, às vezes fazia 8 da noite, mas um dia estava em Uberlândia e precisava dormir. Para ir para Uberlândia, a semana que eu estava lá, tem que sair 6 horas da manhã, o voo tem que acordar muito cedo, volta no voo de 10h30. Então a nossa rotina... Te A minha rotina atrapalhava. mudou completamente. Então, essa rotina eu não consegui encaixar tão bem o exercício físico. Ou seja, você veio de uma história de um corpo atlético, de um perfil de atleta, Com pra rotina. com rotina, para de repente entrar numa carga de um atletismo de trabalho, né? Porque muito trabalho e pouco tempo para o autocuidado. Exato. E aí seu corpo deu um sacode. E aí eu vim apresentando alguns sintomas que eu não sabia o que era, até que eu fui adquirir o carro e quando eu adquiri esse carro, eu escutei uma voz. Esse carro não é para você. E eu pensei, o que é isso que está acontecendo? O carro está pago, está tudo certo, é o carro que eu gostaria. Isso é inveja, o povo Não tá invejando meu entendi, carro. tem alguém perto de mim, o que está acontecendo? E essa voz me acompanhou alguns dias, em algumas situações. Nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram no ritmo de trabalho, estava tendo a Copa das Confederações, que foi um momento também muito agitado. Inclusive para as concessionárias. Para as concessionárias, tivemos concessionárias que assim, foram depredadas. duas né? concessionárias foram depredadas. Uma delas passou, em uma das etapas da Copa, ela passou até por uma situação de... Foi totalmente queimada, destruída, né? Eu lembro disso. Então, aquela coisa do sai correndo, fazer a parte de assessoria de imprensa, acompanhar, ver aonde que a sua marca está sendo colocada naquele momento, né, de crise. Mas aí, um belo dia, indo trabalhar, no carro, ouvindo uma música tranquila, como as músicas da Rádio Alvorada. Eu estava no sinal e o carro atrás ao meu era o do SAMU. Ainda pensei, aonde será que ele está indo? Quem será que ele vai socorrer? Nossa. E eu não podia imaginar que era para mim aquele SAMU. Ou seja, Deus já tinha Então, providenciado já tinha até preparado. o socorro. Exato. O amor do Senhor nos constrange tanto que a riqueza de detalhes é muito grande. Eu não precisei pegar um dos aparelhos de telefone que eu tinha na bolsa, que até a pessoa do SAMU falou, mas quantos aparelhos tem aí? Eu estava naquele dia, porque eu tinha aparelhos de acordo com a marca, né? Eu tinha 2 aparelhos e o meu aparelho. Então, eu tinha mais de um aparelho na bolsa, ou mais um aparelho de telefone celular. E eu capotei numa subida a 30 por hora. Algo que a Nossa. física não consegue explica. explicar numa rua de mão única. Eu virei para o lado e para trás, o que também é difícil da gente imaginar. E imediatamente tive o meu socorro e naquele momento em que o acidente aconteceu, a mesma voz voltou e disse, eu falei que isso ia acontecer e eu te salvei.
E ali naquele Nossa. momento eu tive a completa convicção de que a minha vida espiritual não estava sendo priorizada. Sempre fui praticante da religião que eu tinha. Conheci o Senhor um pouco depois, eu estava numa religião, fiz uma mudança, fui batizada, mas de fato e de verdade eu ainda não tinha tido tanto tempo porque o trabalho estava me degolando. Você Eu estava não estava casada com o conseguindo. trabalho. E percebi que naquele momento o Senhor da minha vida era o meu trabalho. Uhum. E foi um momento que eu precisei literalmente pisar no freio. E precisei muito do trabalho para retomar, porque na cabeça pensamentos negativos, pensamentos de morte, vultos, coisas que eu nunca tinha sentido. E você chegou a ter um diagnóstico. Cheguei a ter um diagnóstico com muita luta, porque eu não Aham. aceitava o psiquiatra. Para mim, Uhum. psiquiatra é coisa de gente doido. Doido. Não, não sou doida. Terapia, isso é um artigo de luxo, eu não preciso disso. Então, Deus, quando entra para nos dizer algumas coisas, para que a gente aprenda, é preciso sim que a gente coloque o nosso joelho no chão, o nosso rosto lá embaixo, para a gente ser curado, para a gente ser tratado. E naquele momento eu tive que quebrar vários paradigmas da minha cabeça. E o primeiro deles é com o psiquiatra. Ismael Sobrinho, Nosso querido quando Ismael. que todos aqui já devem, né, conhecer o Conhecer. Ismael. O Ismael, quando eu fiz a primeira consulta, ele falou: então quer dizer que eu não sou de Deus? Eu posso trabalhar assim nesse ramo? Me perdoe. E o Ismael me colocou muito à vontade, mas até eu chegar num diagnóstico de crise do pânico, Você relutou. nível 3, Nível foi 3. todo um processo. Ele falou: não, você não está no 5. E eu pensava: nossa, como é o 5? Se o 5 é pior que isso. Então, o que aconteceu é que, como eu capotei o carro, excesso, né, de trabalho, estresse, enfim, e o carro estava com os vidros fechados, todo o ambiente que eu ia, que era fechado, se eu tivesse aqui, eu já estaria pensando dentro do elevador, e até o elevador, Com medo. lá vai ter elevador? Tem janela? Era uma coisa que não dependia, era E isso que involuntário. você está falando é muito importante, porque tem muita gente lidando com esses sintomas. E talvez até por esses preconceitos, assim, antigos, Exato. que já a gente, graças a Deus, já sabe que não é assim, né? Que a mente precisa de tanto cuidado quanto qualquer outra parte do nosso corpo, Sim, mas existe um preconceito que está sendo rompido, graças a Deus, com testemunhos como o seu. Quando a gente vem a público e fala, eu tive esse diagnóstico e eu busquei ajuda, com dificuldade. E aí, então, o diagnóstico foi de síndrome do pânico, exato. grau 3. Grau 3. E até esse diagnóstico eu tive alguns momentos de dificuldade, até que eu vi que estava ficando muito, a repetição estava alta. Quando a gente passa por um problema, às vezes a gente finge que não está acontecendo. Então, eu ficava trêmula, minha mão suava, me dava uma falta de ar, e eu tinha que estar sempre com uma garrafinha de água. A garrafinha de água era a minha amiga de todas as horas. Eu vivia com ela. Então, Era sua aquele volume bengala ali. era ela, exatamente, era a minha bengala. Então, para toda reunião, né, aquela agenda agitada, essa semana Divinópolis e Sete Lagoas, na outra Uberlândia, e vai daqui, vai dali, como você comentou a respeito das distâncias, sai do Antônio Carlos, vai para Cristiano Machado, quem mora em BH está entendendo, e Uhum. vem para a Raja Gabaglia, o meu QG era na Raja Gabaglia, e share, números, números, números. Então, naquela correria, eu com a minha aguinha fingindo que nada está acontecendo. Então, eu tinha essa taquicardia leve, mas eu tinha uma taquicardia que durava 3 a 5 minutos em média, e suava as mãos, vinha uma cãibra, e assim, parecia que eu tinha feito um volume de abdominais altíssimo, porque dava uma dispensa física, assim, um negócio muito cansativo. Uma vez no mês, 2 vezes no mês, toda semana, 3 vezes ao dia. Opa, Nossa, tem você uma coisa que chegou não tá até legal. 3 vezes ao dia. E coincidiu no momento de acontecer, assim, na data do acidente. E o meu irmão estava até no exterior quando aconteceu o acidente. Acho até que vocês se encontraram na Isso, época, estou foi. lembrando disso aqui agora. E na sequência, minha mãe tinha uma viagem internacional. E as pessoas que têm esse problema, elas não devem ficar sozinhas. Então, eu acho que no momento ainda que eu fiquei sozinha, Piorou. piorou. E aí Deus é tão bom que ele nos dá amigas, irmãs mesmo do Senhor. Eu tenho uma amiga médica, tenho amigas da igreja que começaram a me acompanhar, a estar comigo em casa e que me ajudaram nesse tratamento. Então, por isso, esse compartilhar desse testemunho aqui
tantas amigas eu já indiquei, essa psicóloga e esse psiquiatra que me atenderam, porque o meu tratamento foi assim um retorno recorde em 3 meses. Eu não tinha medicação mais, eu tomei medicação por 2 meses e meio, em 3 meses eu já estava liberada. E o Ismael me disse: a tua fé te curou. Leia esse livro, eu lia. Faça esse joguinho. Por mais que eu não gostasse de fazer aquele caça-palavras à noite, mas eu fazia. Porque a nossa natureza, ela é enganosa. Então a Verdade. gente tem que ir lutando contra isso, contra isso. E eu consegui vencer. Você falou aqui, só te Sim. interrompendo, algumas chaves, eu acho, para quem está enfrentando qualquer desafio similar, assim, a isso, ou uma síndrome do pânico, ou uma depressão, ou crise de ansiedade, que é ter uma rede de apoio, né? Que seja Aham, família, exato. amigas, Amigos. uma rede de apoio, irmãs na igreja, um grupo que vai te apoiar. O Uhum. segundo, buscar ajuda de fato, porque muita gente acha essa visão, né? Assim, Deus vai me curar, mas na maior parte das vezes Deus usa as pessoas dele para nos curar. Os profissionais qualificados são de Deus São de também. Deus. Então, quando você encontra um bom médico, é de Deus para você. E você fez isso, você buscou bons profissionais, usou sua rede de apoio e se permitiu ser vulnerável, porque é difícil a gente poder abertamente falar assim, eu tô passando por um problema. Parece que a gente sempre tem que ser a Mulher Maravilha, né? Não tem problemas. Olha, eu tô sempre bem. É se mostrar vulnerável, isso é de uma grandeza, né? É você ter um coração assim grande para falar assim, eu preciso de socorro. E aí o socorro veio. Aceitar ser Aceitar. cuidada. Isso mesmo. Depois que eu passei por uma série até de constrangimentos, porque você vai para alguma reunião e começa a ter reações que você não tinha e percebe que as pessoas podem estar Não estão entendendo. entendendo, assim, querendo entender o que está acontecendo e a gente simplesmente fingindo que nada estava acontecendo, né? Até que eu tive uma situação muito, muito desagradável, que foi dentro de um voo, que eu não consegui fazer um voo internacional de Nova York para o Canadá, eu não consegui chegar em Toronto, porque me deu uma falta de ar dentro do avião. Agora, a gente imaginar que a gente está no aeroporto, no maior aeroporto do mundo, que é o aeroporto JFK, e você parar um avião é algo muito Aquela cena constrangedor, que muito. ninguém quer viver, mas E a acontece. sensação para os meus pais, para o meu irmão, que estavam nesse voo, e do nada. Não, eu não vou, eu tô com falta de ar. Como se eu estava até conversando. É, Então, quem está fora é não de consegue repente, né? entender. Até que tinha um médico, né, no voo, um médico à paisana, e ele disse: é melhor ela não voar assim. A taquicardia. Agora, um avião, uma vez embarcado, imagina o desembaraço. Foi quando eu Hum, voltei ao Brasil e passei, claro, as férias super preocupada com o que estava acontecendo, não conseguia me alimentar, não sabia o que eu tinha. Então, eu não estava normal. E na volta, eu falei: é hora de eu procurar um socorro. Empurrei mais um pouquinho, foi quando eu tive que, de fato, ir ao psiquiatra e procurar o meu tratamento e perceber o quão importante o exercício físico lá de trás olha que é legal. importante, porque a endorfina, Serotonina também, que eu libera precisava. todos esses hormônios que dão alegria, satisfação, estavam te fazendo falta. Estavam me fazendo falta, o próprio Ismael também, né, validou essas informações, e aí eu retomei. Então eu tinha que mudar a minha agenda. E nesse meio tempo, até surgiu um convite de uma pessoa da igreja para eu participar de um GD. Né? O GD, para quem não conhece, é um grupo de discipulado, um grupo Uhum. pequeno, onde as pessoas estão ali para falar sobre temas comuns, sob, né, a Bíblia como referência, mas uma ajudando a outra e crescendo. E eu pensei, tá de brincadeira, né? Eu já estou com um problema para encaixar a academia. Ainda vou E encaixar o agora GD? eu vou encaixar o GD? E aí a líder que me fez o convite da época falou assim: você vai ver que depois que você encaixar isso, a sua vida vai mudar. E de fato e de verdade, a minha vida mudou. Porque eu encaixei o GD e não só fiquei nesse GD, como abri um GD, liderando outras meninas. E tudo foi mudando. Até que a gente vai adaptando e vendo que a vida da gente são ciclos. Ciclos abrem, outros ciclos precisam fechar para novos virem. Então, veja, um ponto que foi um ponto duro de enfrentar, que foi uma enfermidade que você teve que lidar, também alinhou tudo, né? Pois é como se, Exatamente. se Deus levantasse o tapete e falasse, vamos.
limpar isso aqui. Então, vamos fazer uma bagunça primeiro e agora a gente Exatamente. vai pôr em ordem. E aí foi tudo entrando em ordem. Tudo foi encaixando. Deus ocupou de novo o seu lugar de Exatamente. importância, o trabalho, o seu lugar de importância, a sua saúde, o seu lugar de importância, tudo no devido lugar. E aí você acabou mudando até de carreira. Sua carreira se transicionou para uma área nova, né? Exato. Alguns momentos na vida que o passo para trás não é um degrau para baixo, é um impulso para que a gente suba mais fortemente os degraus que estão por vir, né? E às vezes nem vai ser de um em um, vai ser até de dois em dois. Mas a gente tem que aceitar essa parada e sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de, com saúde, em vida, poder entender e não ter pagado um preço aí, porque a sequela, né? E o SAMU querendo que eu fosse para o hospital, eu não queria ir para o hospital, eu não queria ir para o João 23, não, eu tô bem, eu nasci de novo, o cara não estava entendendo nada. Enfim, mas há momentos em que é preciso parar e não há nenhuma vergonha da gente falar, não, o meu limite não é esse, não tá legal. Eu É, preciso ter qualidade de vida. Eu preciso também ter o meu tempo. Eu preciso ter lazer. Continuei trabalhando muito? Continuei. Mas as coisas têm que ser encaixadas. A gente tem que ter os nossos momentos de lazer, a gente tem que ter os nossos momentos de descanso e tem que ter o de trabalho também, mas tem hora que a gente tem que pisar no freio. porque você tem uma natureza, né? Isso é seu, de ser uma pessoa muito voltada para o seu trabalho. Sim, Claro. Então, muita gente acontece isso, um ativismo. Quando você percebe, você trabalha, 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 trabalha e não tem aquela pausa, aquele momento de relaxar, o momento da família. E a gente vê, né, como parte da família a gente está sempre junto. Você hoje tem um cuidado, né, de ter seus momentos de lazer, descanso e todo dia correndo, né, que hoje trocou o balé, né, o mundo perdeu uma bailarina, mas ganhou uma corredora. Corre pra exatamente. caramba, né? Como é que você corre, lá? Conta aí pra nós. Corre todo dia? Eu corro 4 a 5 vezes por semana, Hum, para tomando cuidado, porque eu sou operada do pé, do por pé. excesso de exercício realmente, né? Você vê que todo excesso não é bom, seja no Exatamente. balé ou no trabalho. Exatamente. Na corrida eu me encontrei. Eu nunca gostei de ficar num ambiente fechado, porque eu fiquei muitos anos dançando. Comecei com 3 anos, fui até os 19. Então, a corrida de rua eu gosto de ver pessoas. De vez em quando a gente escorrega, uma vez ou outra, né? Comentei Faz aqui no parte. início que eu passei por uma queda até hoje, mas faz parte. Mas eu não corro para maratona, não é o meu objetivo. Eu corro mesmo para me manter bem, a minha cabeça bem, o meu corpo saudável. Média de 5 a 8 quilômetros por dia e eu corro 4 a 5 vezes por semana. Adoro as corridas de rua, Isso que eu porque ia o falar. evento é Você muito participa muito, divertido. né, de corrida de rua. Muito divertido, a gente tem os amigos e as amigas aí das corridas. Acaba fazendo uma turma também, a turma da corrida, né? É, É um programa. Você fala, você corre, então vamos correr tal dia, em tal lugar. Acabou que isso gera um outro grupo, né? A turma exato. do exercício. Eu geralmente treino sozinha, porque é Uhum. mais difícil a gente Sim. estar com o mesmo horário, né? Quem puder ter companhia, ótimo. Se a sua amiga, sua vizinha pode estar com você, ótimo. Mas não é o meu caso. Eu dependo de mim, do meu tênis mesmo, escuto a Rádio Alvorada e vou correndo nas minhas manhãs. E aí, lá, então veja bem, você está contando aqui algumas chaves, né? Você buscou ajuda, teve apoio da família, dos amigos e voltou para a atividade física, o autocuidado, ter tempo para si mesma, lazer e tudo mais. Aí você conseguiu num tempo recorde, né? A sua fé te salvou, você saiu desse diagnóstico e aí você foi para VB Comunicação, foi trabalhar lá. Exatamente. Aí eu voltei para veículo, Ah, é que agora você não começou em veículo. automotivo, mas veículo de comunicação. Fui para a VB Comunicação trabalhar com o Paulo César de Oliveira. O PCO é muito conhecido Muito, é. pelos seus eventos assim, né, com um gabarito altíssimo, pelo o nível de relacionamento, e com ele eu pude aprimorar ainda mais essa questão dos relacionamentos, dos eventos de médio e grande porte. Foi uma ótima escola para mim. E veio a oportunidade da Rádio Alvorada, a rádio que
As concessionárias anunciavam por muito tempo e aí a mesa virou. Eu fui para o outro lado Pro da outro lado da mesa. mesa. E é interessante porque quem não é daqui da região, né? Talvez não conheça, mas dá para ouvir pela internet, tá? Exatamente. É, Fomos campeões de olha, tempo médio no streaming, aplicativo e site. olha que legal, tá vendo? Então vale a pena. É música de qualidade, é Exatamente. uma música de muita qualidade. Mas você nunca tinha trabalhado em rádio. Quer dizer, Não, tirando os primórdios familiares, né? Porque a família, gente, a Larissa, ela é da família do meu esposo. E todo mundo tem um pezinho no rádio, exatamente. O né? vovô era um grande Era um grande radialista. radialista. Seu pai também tem icônicas participações da rádio. E aí você, de repente, se vê na rádio, meio que assim, refazendo a história do seu avô, né? De volta às origens. Como é que foi chegar para uma rádio? O que que você fez? É porque hoje é um mercado muito competitivo. Você está competindo com as rádios locais e com as. Você pode escutar rádio no mundo inteiro. Como é que você Exatamente. fez quando você chegou lá que você falou: o que que eu vou fazer aqui para fazer isso aqui ficar uma coisa bem sólida, essa rádio ficar bem sólida? Exato. A Rádio Alvorada é líder no segmento AB. Então, uma imersão, primeiro, para a gente entender a programação musical, que é uma programação de bastante qualidade, com as informações ali pontuais. Então, ali a gente tem tanto o setor de jornalismo, a área da programação, o setor artístico, aprendizado, porque vim de um varejo de números complicadíssimos, de tudo para ontem, e trouxemos aqui para a rádio essa expertise e dinamismo do varejo. E nos dias de hoje, há 2, 3 anos, né, no finalzinho da pandemia para agora, hoje o rádio não vende só o rádio. Hoje o rádio é um dos produtos, o spot é um produto que o rádio Uhum. vende. Hoje a Rádio Alvorada ela vende podcast, videocast, além dos testemunhais, dos eventos, das ações promocionais. A gente faz produção de show, coprodução. Tem show que a gente só veicula, mas tem show que a gente está produzindo, tem show que a gente está coproduzindo. Uhum. Então, por isso, esse entrosamento, o relacionamento com as produtoras, com os empresários, os shows que veiculam na rádio são dos artistas que tocam na rádio, para ter, né, a afinidade, literalmente a sintonia, senão não faz o menor sentido um artista que não toca, como que a gente vai fazer para colocar o BG, né, o background desse comercial? Não faz sentido. É, tem que estar tudo alinhado. E aí foi um universo novo que você apresentou, né? Um Porque universo novo. você foi fazer o passo a passo, conhecer tudo e aí trazer esse know-how que você veio desse varejo pesado e aplicou na rádio. E hoje você lida com empresários, artistas, Uhum, exatamente. é, As produtoras, né? As produtoras. produtoras de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, grandes produtoras, médias produtoras. Essa pandemia, o cenário mudou muito no setor artístico, porque foi um setor que foi o primeiro a ser lesionado assim de cara, É, foi o que porque não parou, tinha não tinha como. como fazer show, né? Então, mudou o cenário. Algumas produtoras diminuíram, outras cresceram muito, outras mudaram a atividade dentro de produção, já não estão mexendo com artista, estão mexendo com outro foco de Ou seja, produção. até o mercado se reinventou. Todo mundo se reinventou. E, e o que você acha assim que foi mais desafiador nesse tempo de Rádio Alvorada, quando você sai dessa área de veículos e vai para a rádio, o que que você achou que foi mais difícil? Lidar com o artista ou lidar com o empresário ou lidar com a agência? O que que foi mais difícil? Tem sido, talvez. Eu sempre busquei manter essa questão do relacionamento. Então, uma coisa que eu prezo na rádio, tanto o relacionamento interno, uma pequena comemoração de aniversariantes do mês, algo que parece tão simples, mas que é tão importante, pode ser um momento para aquela pessoa. A gente não sabe o Uhum. que cada um daqueles colaboradores está vivendo. A gente não sabe se a família é grande, pequena, é um momento de partilhar. Toda entrevista que eu vou fazer na rádio, quando a gente está contratando mais alguém para a equipe do marketing cresceu muito e eu sempre falo uma coisa: Hum. nós somos uma família. A rádio é uma família. Então a gente tem um espaço de convivência para que as pessoas se sintam bem. O nosso refeitório, se quer utilizar algum equipamento, seja geladeira, seja um micro-ondas, seja o forninho, sinta-se bem, você quer trazer a sua comida, você quer comprar a sua comida. E essa questão do aniversariantes do mês, acaba que a gente já vai conhecendo, né? Todo mundo, Quem né? é quem, assim.
Um gosta quem disso, come o a outro borda, quem come o recheio, quem não come. o outro gosta mais do brigadeiro, aquele ali é o rei da coxinha. E nós somos uma família, um grupo de aproximadamente 50 colaboradores, que a gente tem essa festinha, né, todo mês. E ao final do ano a gente tem uma comemoração maior em que cada um leva o seu acompanhante, com uma banda, com atração, com muita premiação. Muita premiação, todo mundo sai com presente nesse dia. E agora a gente já, nos últimos 2 anos, a gente lançou o sorteio extraordinário. Além dos presentes ordinários, você ganha o extraordinário. Que são Gostei disso. presentes maiores, com um valor, não só agregado, mas um valor mesmo maior, para todo mundo estar ali participando, tá todo mundo junto. E eu busco trazer isso nas relações comerciais, tanto nas visitas com as executivas comerciais, quanto nas produtoras, para a gente conhecer, entender aquele cliente. Ah, mas tem produtora que só faz 2 eventos. Não tem problema. Tem produtoras que faz 15, 16, volume alto, ticket médio alto, porque esses espaços são comercializados. Então, cada show é um show diferente. E a gente quer entregar para todos um volume ótimo, para que eles vendam bem, para que eles tenham a bilheteria esgotada nos shows. Que, aliás, quase, assim, bom, todos que Tem eu fui até acontecido, hoje, todos têm bem bilheteria cheio. esgotada. Tem sido muito bom. Foi o melhor ano para a Rádio Alvorada. A rádio completou 45 anos no dia Nossa. 14 de julho, com resultados incríveis. Não só de posicionamento de marca, mas também com um trabalho com o social, com o nosso compromisso de divulgar as instituições que também precisam de ajuda, com o compromisso cultural de hobby, entretenimento, lazer, que é um dos objetivos, né, da radiodifusão, e da seriedade no jornalismo, de informações precisas, informações exatas e pontuais, sem deixar de ter o lado da diversão, que são as músicas, né, de muita qualidade. Então, você falou aqui, pelo que eu entendi, que o grande desafio, assim, que até você tira de letra, que é a questão de relacionamento, gerar relacionamento, né? Uhum. Com o mercado e também com o público interno. Sim. Tá sempre mantendo bom relacionamento. Aliás, né, a gente brinca que você vai ser vereadora, porque a gente sai com a Larissa, oi Larissa, oi Larissa, oi Larissa, oi Larissa. Ela e o tio dela não podem sair só os dois juntos, os dois vão ficar parados em algum lugar. Mas não seria simples a gente, olha, eu estou precisando veicular esse show, ok, X por tantos comerciais, tchau, um abraço. Essa seria a entrega normal, natural. Mas não custa a gente procurar saber o que é que esse cliente está precisando, o que está acontecendo, qual é o histórico dele. A gente já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho de rádio, a gente já conhece a maior parte dos produtores hoje. Mas cada show é um novo show. Ah, mas o show de fulano é o mesmo que a gente fez ano passado. Mas ano passado foi de um jeito, esse ano vamos avaliar. E eu costumo acompanhar a bilheteria junto com o meu cliente. Vamos ver o que está acontecendo, Ou o que seja, a gente você pode se fazer. envolve 100%, Exatamente, né? exatamente. Larissa, e como uma mulher cristã, como é que você concilia isso? Você está lidando com algo bem que as pessoas no nosso meio cristão falam secular, né? Com algo bem secular, com um ambiente de marketing, de shows, bandas, músicos, artistas. Como é que você lida com tudo isso, mantendo os seus princípios, seus valores? Conta para nós, porque muita gente está no mercado assim e fala, como é que eu vou manter agora meu princípio? A Bíblia diz que quando a gente escolhe o cristianismo, a Bíblia diz: pegue a sua cruz para a gente poder seguir Jesus, negue a si mesmo e me siga. E não é simples. Não é nada Quando a gente simples. toma essa decisão, quando a gente passa pelas águas e fala, eu vou seguir, você tem que ser o sal na terra. Então a gente tem que deixar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas verdades e as nossas vontades lá atrás. O que fere a ética, eu não estou dentro. Mas me posiciono em todas as situações, e inclusive os meus clientes sabem desse meu posicionamento. O setor artístico, no geral, pode ter um posicionamento diferente, mas o importante é você ser sal, ser luz aonde você for. Trabalhar sempre com a verdade, com a honestidade. E o relacionamento fica tão mais leve, tão bom. Você poder olhar no olho do seu cliente, isso eu posso, isso eu já não consigo. Você é muito assertiva, né? Então você não tem, você mantém, esse é um princípio e eu vou segui-lo. Então, Exato. se você não quer, com muita educação, você fala, não posso atender isso aqui.
Até aqui a gente pode ir, daqui para frente a gente não consegue. Com muita tranquilidade. Isso já te deu algum problema? Já teve alguma coisa que não deu certo porque você falou isso? Não, às vezes alguns ajustes assim, vamos, não, ali eu não consigo. Não, mas é só isso, não. Nós não vamos trabalhar com a mentira. E isso tem muito a ver também com a missão, a visão, os valores da Rádio Alvorada. Da própria rádio, que se A alinham ao rádio seu, é né? uma empresa séria, um grupo mineiro consolidado, que também não está de acordo com mentiras ou coisas que fazem parte mesmo. A gente trabalha com números. Está aqui o nosso Media Kit, essa é a nossa entrega. Nós, graças a Deus, temos números ótimos, mas a gente não trabalha com omissão, com curvas no meio do caminho. Não fantasia nada. É isso aqui, é isso que você vai receber. Isso. Mas acontece que o cliente X está oferecendo uma verba Y. Não toca na rádio, por exemplo. Mas, veja, dá para encaixar? Não, não dá para encaixar. A nossa filosofia é essa, não é inflexibilidade, é posicionamento de acordo com o nosso segmento. Amei essa frase. Para quem está ouvindo, não é inflexibilidade, é posicionamento. É, posicionamento. Se então, você tem nós sua somos posição, segmentados, né? Eu digo, a própria rádio e você. Isso vale para a nossa vida, né? Não é que você é inflexível, pelo contrário, temos que ser flexíveis, achar alternativas e tudo, mas tem um posicionamento. Eu posso ir até aqui, daqui para cá, não. Isso, se você pensar, vale para todo mundo em qualquer segmento. Muita gente está Exatamente. em outras áreas, está na saúde, está no comércio, qualquer área. Você pode manter essa sua frase, não é ser inflexível, é ter posicionamento. Porque aí você consegue ser flexível, tentar ajustar para atender sem ferir seus princípios. Isso aqui, ó, eu não posso atender isso, mas ó, eu poderia fazer tal coisa. Te atende? Não, então isso aqui eu já não posso. Então você está sendo muito assertiva. E a gente tem que ser firme, né? Nós também prestamos um serviço ao público. Uhum. Então, a gente recebe ligação de ouvinte, a gente recebe e-mail de ouvinte, WhatsApp de ouvinte. E a gente precisa também ser firme. Porque a gente recebe perguntas de diversas E naturezas. tem gente que liga pedindo assim, toca tal música que tem nada a ver com a rádio. Total. Isso acontece com muita frequência. Imagino, né? E às vezes parece que é uma combinação de fã-clube. Aham, A imagino. música tal é o mesmo texto. Ctrl+C, Ctrl+V, E Ctrl+C, vai Ctrl+V. mandando para todo mundo. Deve 30, mandar para todas as 50, rádios 80, exato. que não tocam aquele estilo para tentar emplacar o artista. Exato. É. E Acho que o pessoal shows, escuta aquela história do sertanejos que ligavam nas rádios. Acho que isso vai funcionar ainda hoje, gente. Cuidado. e também um beijo, um abraço para fulano, para ciclano, que é muito legal, mas não faz parte da nossa segmentação. Nós Sim. não trabalhamos nesse formato. Existem emissoras que têm esse foco, Isso, mas claro. não é o nosso foco, né? A gente fica triste de não poder atender, mas não é o nosso foco. E interessante o que você está falando, porque isso é uma lição para a nossa vida. Na nossa vida, a gente também tem que ter esse posicionamento. Eu digo porque eu vejo muitas pessoas me mandam mensagens assim: eu não sei o que eu faço, tô com isso, com aquilo. Gente, primeiro você tem que saber qual é o seu posicionamento, porque nós também temos que nos posicionar no mundo. Então, qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? É o propósito. Assim como uma empresa tem, nós temos que ter o nosso propósito e não nos desviar, senão todo mundo te desvia. Eu brinco, né, que o diabo não precisa confundir, ele pode só distrair a gente, né? É. Ele só distrai você já saiu do seu propósito. E o mesmo vale para um negócio ou para uma vida pessoal. Tá firme no seu propósito. Agora eu queria que você desse uma dica, já porque essa área é uma área que tende a crescer e só está crescendo, a área do marketing. Só vai crescer, né? Porque as empresas são globais hoje, então ela está aqui, pode vender para qualquer lugar. Exatamente. A gente tem ouvintes no Japão, Olha que na legal. China, nos Estados Unidos, no Canadá. Não tem fronteira mais. Então, Não tem. é uma área que só cresce, principalmente com a internet, com as redes sociais. O que você diria para quem quer crescer nessa área? Às vezes uma pessoa jovem que está começando, está fazendo faculdade, ou alguém que está pensando em fazer uma transição de carreira. O que você diria para essa pessoa? Qual uma dica de Larissa Lopes? Principalmente essa área digital, hoje a comunicação ela não está mais presa a quatro paredes em nenhum dos veículos. E essa área digital ela está crescendo muito, mas as pessoas precisam se especializar mais, porque muda muito rápido a informação. Hoje um Reels é muito legal, mas atrás de um Reels tem muita técnica, tem muita coisa por trás. Os impulsionamentos, até quando um like vale mais, um seguidor vale mais.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com a superficialidade das coisas e buscar não deixar de fazer o básico, mas o básico bem feito. Até na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova Você vai York, estar lá esse ano, né? estarei lá. Passei por lá no janeiro desse ano, janeiro de 24. Se Deus quiser, estaremos lá já fazendo cobertura para a Rádio Alvorada, para a gente buscar esse conteúdo do que vai acontecer, qual é a tendência do varejo para 24. E no janeiro deste ano, de 23, ano passado foi falado muito sobre a metacomunicação, né? Foi. E agora, essa questão do metaverso foi dito neste ano. Vamos pisar no freio e vamos dar uma lembrada no básico, porque estamos acelerando muito. Uau, a tecnologia está voando, mas estamos fazendo pouco aqui a nossa base. Às vezes esquece de cumprimentar um ouvinte numa mensagem aqui no nosso ambiente e a gente já vai muito lá na frente preocupado com o metaverso. Então foi pedido um recuo. Cuidado, antes de chegar lá, vamos primeiro fazer o básico. Então, assim, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da empresa? Para que estamos aqui? Vamos primeiro focar no básico e vamos não esquecer das tecnologias, porque hoje a tecnologia ela é nossa aliada, nossa amiga, muito bacana. Só que o rádio e outros veículos não estão mais em quatro paredes. Eles estão nessa tecnologia, mas o que essa tecnologia agrega no meu básico? O que a tecnologia agrega ao dial? O radinho continua funcionando, Impressionante, né? 94,9, continua. Ô, Lala, deixa eu te falar um negócio. Isso é impressionante, porque quando vem uma nova mídia, todo mundo fala que ela vai Aquela vai acabar. acabar. É, isso é o clichê. Todo mundo fala que vai acabar. Todo mundo achou que o cinema ia acabar. Quando veio a Exatamente. televisão, não acabou. Depois acharam que com os streamings, né, de TV ia acabar o cinema. E continua, ainda é um. Agora é um acontecimento ir ao cinema, né? O povo vai fantasiado do filme que vai estrear em cartaz, vai todo mundo a caráter. E o rádio aconteceu a mesma coisa, né? Todo mundo achava que ia acabar. E hoje, olha isso aqui, nós estamos aqui fazendo algo que vem do rádio. Que o podcast é 100% inspiração do rádio. Exatamente. Para tocar nos streams. E aí, o que a rádio fez, né? A Rádio Alvorada. Pega, então, é podcast, então vamos ter podcast. Ou seja, está sempre antenado. O que você está explicando para nós é que eu tenho que estar antenada, mas fazendo o básico bem feito. Se eu pensar aqui no que você está falando para uma pessoa que tem um comércio, uma pessoa que tem, sei lá, vende cosmético, ela fala assim: eu tenho que fazer Reels, eu tenho que fazer dancinha no TikTok, eu tenho que fazer porque isso é tendência. Calma. Exatamente. O que você falou, cuidado para não cair no superficial. E eu vejo que é exatamente o que tem acontecido hoje. A gente tem uma geração de porque é o que eles são, ídolos da internet, que no primeiro problema a casa cai, porque foi construído na areia, né? Não tem uma base, não tem um propósito. É assim, isso aqui tá dando certo, então eu vou fazer. É dancinha, vou Exatamente. fazer. É isso aqui, vou fazer. E tá fazendo, mas não tem uma base, não tem um porquê. E o porquê é que justifica o como fazer. Então, se a pessoa não tem o porquê, que é o propósito, que é a motivação, a pessoa está muito fragilizada. Então a gente tem visto isso, né? Assim, principalmente com influenciadores, muita gente com a imagem sendo destruída, porque ela nem Exatamente. estava preparada para o sucesso que ela virou. Porque ela só foi na onda, né? Ela surfou na onda e a onda levou ela, literalmente. Então, pensando numa pessoa que tem um comércio pequenininho, na pessoa que está ali num negocinho começando, cria sua rede social, faz o seu projetinho. Quer dizer, você pode fazer um spot no rádio, coloca, né? Trabalha com o seu público local, faz o bonitinho, bem feitinho, que vai dar certo. Cuide dos relacionamentos, todos os relacionamentos que envolvem a sua Olha, marca. importante isso. Os de dentro, como você bem frisou na rádio, né? Cuidando do público interno e os de fora. Exato. Um cliente Fornecedor, pequeno, um cliente. cliente médio. Almoce com um, faça um happy hour com o outro, comemore os aniversários, comemore as vitórias. Alguém engravidou, alguém precisa de um abraço porque perdeu alguém está comemorando uma meta nova. É estar perto com aqueles que estão no seu ciclo ali. Porque não é só sobre trabalho, né? É sobre a vida. Exatamente. Porque um dia passa, veja, você passou por outros negócios e você mantém relacionamentos, né? Passa o negócio, mas o relacionamento fica. Exatamente. Entender cada um dos momentos, né? Às vezes,
Isso é só o relacionamento, é tempo com cada um. Toda relação exige um tempo. Você tem que dedicar um tempo para cada um que você convive. Então, da mesma forma que a gente tem que saber internamente o que pode agradar um e outro, o seu cliente você tem que conhecer. A sua agência você tem que conhecer. A agência que você está atendendo, né? Tem clientes que a gente leva para a nossa vida pessoal. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, que a gente frequenta a casa um do outro, de tanto se relacionar, de tanto saber. O fulano gosta disso, gosta daquilo. Não só para oferecer um show, mas para oferecer um ombro também. Que legal. Isso é muito lindo, porque mostra que o trabalho ele pode fazer e deve fazer parte da nossa missão, como Sim. seres humanos. Agora eu quero mudar um pouquinho o foco. Eu quero falar de uma dupla que é sensacional, né? Que mora no meu coração, que é a dupla Carlinhos e Terezinha, que são os pais de Larissa. Meus cunhados, tenho muito orgulho de derrotá-los no jogo de buraco. Pontualmente. Não são Pontualmente. todas as vezes. Não são todas as vezes, mas assim, a maioria das vezes. O nosso share tá muito bom. Agora, eu queria que você me explicasse para quem está ouvindo, porque a família de vocês, inclusive, é algo admirável. Vocês são muito unidos. Somos, é verdade. Como é que você explica isso? Como isso te afetou também profissionalmente? A família é a base. A gente escuta isso. E isso, na prática, tem um peso muito grande. Porque você sabe que, independente do resultado que você levar, eles estão com você. Os meus pais já passaram de 70 anos e eles continuam comigo, independente das escolhas que eu faço. E se precisar corrigir, o farão. E é muito difícil porque a gente vive hoje na contramão do evangelho, na contramão dos prazeres mundanos, das coisas rápidas, absolutas, depressa, e que o prazer muito rápido por tudo, por aquela alegria momentânea, aquela coisa que vai na contramão de muitos valores, dos valores cristãos, dos valores que eu sempre vi em casa. Meus pais completaram 50 anos de casado. Hoje isso é Uma raridade. uma raridade, é assim, troféu mesmo. Na comunicação a gente faria o troféu imprensa, né, Silvio Santos, se tivesse aqui. Então é um troféu, mas é algo simplesmente maravilhoso, porque construíram uma família baseado no amor, na confiança, um amor assim genuíno. Tem problema? Tem problema. Discutem juntos, conversam juntos, crescem juntos, estão juntos em todos os momentos. Numa reforma, numa compra, num hospital, quando precisa fazer algum procedimento médico, é o outro que é a companhia, não aceitam eu ou o meu irmão como companhia. É muito fofo. É uma só carne, que é o que está na Bíblia. Então, o difícil é quando a gente vai olhar lá fora e comparar e falar, meu Deus, é muito alto, assim, é uma base muito pesada. Você acha que o seu padrão, por conta disso, ele tá assim, né? Eu tenho uma referência muito boa, A minha né? referência é muito alta. E, De família. e você sabe, assim, que os pais é aquele aconchego, é o amor, é aonde eu posso ir que eles vão estar me esperando. Eles vão me ajudar. Eu já sei que eles vão me ajudar. Pai e mãe não é eterno, a gente sabe, a gente também não. Mas que a gente tem vontade de colocar num potinho, tem, não tem? De colocar num Com potinho. certeza, se desse para colocar um sonho. Mas eles são um exemplo de caráter, né? Eu acho, de honestidade, Exato. que transparece na sua vida, né? Do Cristiano, né? Seu irmão. E a gente conseguiu fazer algumas viagens, várias viagens. Nós passamos 13 natais fora do Brasil. Alguma coisa contra o Natal no Brasil? Calor, panetone? Então, meu irmão com a vida salpicão? também muito movimentada. E então ele não, a agenda dele muito pesada, né? Palestrante, roda o Brasil. Agora estou fazendo palestra até fora, né? Do Brasil. Tá demais isso. Então era o momento que a gente reservava para a família. Ele já não mora com a gente, já tem muitos anos. Hoje já é casado, mas quando solteiro, né, já não morava com a gente. Então era o momento que a gente reservava para a família.
Então, nós tínhamos o nosso jogo de baralho, o nosso momento de comunhão, seja sexta, seja sábado, seja domingo, e nas viagens, que era muito legal, que são aqueles micos de família, aquelas Que coisas rende histórias pra gente ficar que se é divertindo, maravilhoso. né? Cada viagem é uma história que a gente chora de rir. Tem sempre alguém atrasado, tem sempre alguém perdido, tem sempre alguém que não sabe cadê alguma coisa. Então é sempre maravilhoso. Foram as melhores viagens, assim. Nós fizemos viagens Mas lindíssimas. tem um meme que eu acho que se aplica muito a você, que é assim, a história da viagem. Tem aquela pessoa que se preocupou com tudo, com check-in, horários, com todo o roteiro, e tem aquela pessoa que fez o Pix. Só tá lá curtindo a viagem. E eu A Larissa é que se preocupa com faço isso tudo. com algumas amigas, né? E eu tenho uma amiga que sempre me manda esse Esse meme, meme é o sempre seu ela me meme, manda né? e fala, amiga, olha só, é você. É o seu meme. Você é a pessoa que está sempre preocupada com o roteiro, com tudo, se deu tudo certo. E a turma só fez o Pix, tá lá curtindo. Enquanto isso, meu pai vai tirando fotos, abre o Tirando. vidro de trás e vai batendo fotos, minha mãe vai coordenando as agendas, enquanto eu estou organizando na frente. E foram viagens memoráveis e hoje a minha cunhada passa a participar dessas viagens também, né? A Já família que só vai a crescendo, né? família foi crescendo. Isso é muito legal. E, Lala, você podia contar para nós uma história assim, eu acho que para a gente já caminhando para o fim, uma história que você viveu, que você se orgulha muito, algo que você fez, ou profissionalmente, ou pessoalmente, fala assim, isso aqui é uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito. Olha, no varejo, nós tivemos momentos muito interessantes. No varejo, quando a gente se preparou para a primeira festa junina da Honda, assinando, né, enquanto Autojapa, enquanto concessionária, nós tivemos recordes assim. Foi brilhante a campanha, foi uma campanha que foi um desenvolvimento muito longo, enquanto varejo essa campanha foi muito legal com a marca Honda. Com a marca Kia, o mercado não conhecia a Kia. Quando você falava em Kia, falava besta, aquele carro, aquela van, a besta. A ver. E não é nada disso. A Kia, muitos carros, na época, acho que 12 carros no portfólio, era muito carro para aprender. E um dos carros tinham 7 ocupantes. E ninguém conhecia o Kia Carnival. É Apesar da Kia verdade. estava fazendo na época participações em novelas, né, com o Kia Soul, mas ela ainda não era conhecida. E o que fazer para esse carro vender? Meu Deus, temos que vender mais X carros. Esse carro está no estoque, esse carro está no estoque. Pois lá o slogan da concessionária era fora de série e o grupo comercial ali, a equipe comercial, era uma equipe fora de série. Hoje eu tenho grandes amigos, meus amigos mesmo, que hoje eles estão em outro CNPJ, eu em outro, e nós somos amigos, continuamos amigos, que nós formamos um time muito bacana. E conversando, então vamos ocupar esse carro, pois um belo domingo de manhã, um dos vendedores foi comigo à Feira Hippie e nós compramos integrantes para essa família para dar nome aos bois. E esses carros foram vendidos, eles saíram do estoque. Os gerentes gerais estão aí de prova, porque a gente colocou o pai, a mãe, a filha, o filho, uma avó, Foi enchendo de os gente o bebês, carro. fomos enchendo com bonecos feitos. E os bonecos eu fiz a descrição com a pessoa da Feira Hippie. Ah, tá. A pessoa da Feira Hippie fez Ela o boneco. desenvolveu o boneco, pediu os bonecos. Então, coisas interessantes assim que o varejo me proporcionou. Nossa, que legal. Um case de sucesso. Mas foi mesmo. A gente teve as vendas dos carros, foi uma coisa impressionante. Isso deu matérias. Que legal. Com E os aí, ocupantes, todos bonecos personalizadíssimos. Olha, esse aqui mais gordinho, esse mais magrinho, esse cabelo comprido, esse de que legal. óculos. Você participou de todo o processo, Todo o desde a processo. ideia de criar o boneco e tal, vamos colocar os bonecos. Foi um trabalho em equipe, Foi. mas você estava lá desde o começo. Que legal. Sim. E já com a rádio, essa oportunidade da gente poder levar o entretenimento para as pessoas, quantos e quantos choros e testemunhos. Passei por um momento muito bacana, que foi, por exemplo, no show do Skank, o último show, em que a gente colocou no ar a promoção Ouvinte VIP, responda a pergunta e concorra a um ingresso numa área VIP do show, com direito a conhecer os artistas e também ir no ensaio da banda. Era o último show do Skank, uma banda mineira, uau! Mais de 1.200 respostas. Por que você merece estar lá nesse show do Skank? E quem ganhou?
E a pessoa que ganhou, uma pessoa que me emocionou demais pela história pessoal de superação na área da saúde. E ela fez uma montagem de uma frase utilizando todas as músicas do Skank, Meu Deus, mas de uma maneira muito emocionante, que né? criativa. E ela utilizou todas as músicas, assim, os grandes sucessos. Mas a parte muito bacana é que por trás daquela resposta, o ser humano que estava ali. E ela me abraçava e dizia: eu nunca mais vou esquecer o que você fez por mim. A Rádio Alvorada é Oh, inesquecível. E eu respondi para ela: não sou eu que fiz. Deus colocou a sua resposta, porque mais de 1.200 respostas, e acredite, todas foram lidas, interpretadas, e junto com a equipe isso é julgadora, a legal você gente fez um contar, que muita gente critério. acha que ninguém lê, né? Não, foram todas Não, todos lidas. os nossos concursos são lícitos, com regulamento, Que legal. para passar por uma possível, né, auditoria. Então a gente tem tudo Documentado. certinho, documentado. E então você E conhecer ela ficou muito algumas emocionada? pessoas, isso em várias ações. Cada ação Sim, de camarim tem um tem choro, um né? case, assim, tem Mas uma essa que foi história. conhecer o Skank, ela ficou muito Essa do emocionada? Skank, ela ficou muito emocionada. De fato, a produção entregou exatamente o que prometeu. Só tinha a gente no ensaio, mas ninguém. Ai, que fofo. Então foi muito assim, totalmente privado, e ela ficou muito emocionada e chorando, e ela vinha, né, de um tratamento de saúde, ela estava no primeiro ano de remissão, ela Oh, ficou sem sair muitos anos. foi um Então foi presente para muito ela. emocionante que a gente tem trabalhado na nossa marca, o rádio além das ondas do rádio. Que lindo. E também trabalho na área social. No ano retrasado, eu tive a oportunidade de desenvolver um calendário de janeiro a dezembro com instituições sociais em Belo Horizonte, aquelas em que todos nós podemos ajudar. Com um pouquinho, a gente vai somando Que e vai bacana. construindo, ajudando aquelas pessoas que estão em tratamento de câncer, principalmente crianças, casas assim, instituições muito sérias na cidade e pessoas assim, que coisa, que amor, que coisa genuína, que maravilhoso. Que às vezes a gente não pensa, uma pessoa que tem o câncer, ela mora no interior, aonde ela vai ficar hospedada quando ela vem Exato. tratar o filho? Ela não tem parentes aqui. Onde ela vai ficar? E aí tem instituições que abrigam Que abrigam essas essas pessoas, pessoas. que fazem os agendamentos dos médicos, que acompanham nos exames de Isso é lindo. quimioterapia. Tem como as pessoas conhecerem essas instituições? Está lá no site da rádio? Tá no site da rádio, tem como as pessoas conhecerem. Também depois eu posso deixar o meu arroba aqui, Sim, eu vou além do colocar aqui arroba da no rádio, que eu rodapé, vai ter posso tudo. responder, posso encaminhar. E conheci trabalhos incríveis, desde projetos com moradores de rua, com crianças, para aprender alguma profissão, para aprender algum esporte, quanto às tratativas de doenças Uhum. mais graves. Ou seja, trabalhos que dão orgulho, né? Que você fala, nossa, eu estou cumprindo a minha missão aqui. Para a gente encerrar, Larissa, o que que você diria para alguém que, como você, que foi muito além, né? Lá do sonho de uma RP para hoje lidar com o universo de pessoas que todo mundo queria estar perto, você está perto o tempo todo. E para você é alguma coisa natural, que você não se deslumbra, mas que mostra que você chegou lá, né? O que que você podia dizer para quem também quer ir além? Primeiro, a pessoa escutar o que Deus tem para cada uma delas. Qual é o seu propósito? Entender exatamente para que você está ali. Abra os seus ouvidos, os seus olhos, tenha o coração aberto para servir. A vida é tão curta para a gente estar disposto a nos relacionar. Envolve esforço. O meu corpo não acorda assim, uau, quero fazer uma corrida de 10 quilômetros hoje. A gente tem que ir contra. A gente tem que ir contra o ócio, a preguiça, o ficar parado. A gente tem que querer buscar mais. Porque aí Deus vai nos presenteando com relacionamentos incríveis, com pessoas para nos ajudar, para nos ouvir e para a gente também fazer esse papel, né? É a mesa que vai girando. Uma hora a gente está aqui, uma hora a gente está ali. Sempre ajudando, seguindo mesmo. O que que o nosso coração está buscando ali? Por que que a gente acorda cedo? Por que que a gente acorda para fazer tanta coisa? Mas por quê? Qual é o alvo principal? Qual é o maior objetivo nisso tudo? Ter isso em mente faz toda a diferença.
Lala, eu conheci a sua história, mas foi tão bom ouvir você contar detalhes. Obrigada por contar tudo isso. Obrigada. Claro que fica o convite para todo mundo ouvir a Rádio Alvorada, não poderia, porque você 94,9. sabe por que ouve, tem que ouvir O essa meu rádio. arroba Larissa Mara Lopes no Isso. Instagram, para quem quiser tirar alguma dúvida. Saber mais, saber um pouco da história da Larissa, fazer contato com ela, porque é isso, essa é ela mesmo, e eu posso falar isso com segurança. Você que gostou de conhecer um pouco mais da história da Larissa, né? Achou ela a cara da tia? Todo mundo fala isso, eu sei. Olha, igual. Todo mundo fala, igualzinha, mas se você quer também ir além, você pode seguir a Larissa, você pode acompanhar a trajetória dela e você pode mandar esse podcast para outras pessoas que também querem ir além, também têm um sonho nessa área, querem desenvolver nessa área, podem se inspirar na história dela. E eu tenho certeza que te inspirou. Você teve várias ideias aí para o seu trabalho, para a sua área de atuação. E se você gostou, manda para alguém. Além disso, você pode assistir os episódios anteriores, tem todos os episódios aqui, você pode acompanhar. E eu quero você no próximo episódio, porque essas histórias lembram sempre que você pode mais. Obrigada e até o próximo programa.